Glória a Deus, irmãos, por mais uma terça-feira de uma conexão interferente. Nós estamos essa semana da verdade que liberta, a verdade que liberta do aprisco da religião pela frequência quântica da voz apacentadora. Então nós estamos vivendo essa palavra de João 10. Que bênção, né? Cada mês nós estamos desfrutando das palavras de João, estamos desfrutando a cada semana de um capítulo novo e o Senhor vai se manifestando dessa forma, nesse evangelho tão poderoso, escrito por João, que foi o último discípulo, o último apóstolo que ficou vivo. Ele escreveu o último evangelho, ele escreveu a última das cartas e o último livro da Bíblia, que é Apocalipse. Então ele tem uma marca mesmo de encerrar um ciclo. Tem uma marca muito forte, né? De quem tinha intimidade com o Senhor, de quem ficou realmente até o fim, na cruz, nos ambientes. E nós vemos aqui João declarando, e eu quero ler hoje com você, João 9, no versículo, aliás, João 10, no versículo 9. E nessa terça-feira nós vamos falar dessa conexão de entrar e sair pela verdadeira porta que ativa o acesso ao apacentar real de Cristo. Nós temos um apacentamento real de Cristo. Você vai entender aqui qual é a realidade do aprisco, qual é a realidade do verdadeiro apacentamento. Então nós temos uma voz. A ovelha, o bispo até falou, né? Citou isso novamente no domingo, na palavra das 19 horas, que você pode conferir aqui no canal do YouTube, sobre a ovelha ser míope. Então, mesmo com dificuldade, né, na sua visão, ela tem a audição, ela consegue ouvir a voz do pastor. A fé vem pelo ouvir, né? Mas nós também enxergamos porque recebemos essa voz, nós vemos e ouvimos, como os discípulos falaram, nós não podemos, né, negligenciar aquilo que nós temos visto e ouvido. Eu preciso manifestar, porque é uma experiência real. É muito mais do que teoria, o Senhor quer te dar experiências vivas com esse apacentamento. No Salmo 23 fala que o Senhor, Ele é nosso pastor e que nada nos faltará. E ali fala que Ele vai nos guiar a esse pasto verdejante, Ele vai nos guiar a essas águas tranquilas, porque Ele vai te apacentar. O apacentamento do Senhor é um conduzir, Ele nos conduz ao alimento que precisamos, à água que precisamos, Ele vai te apacentando. Então o nada nos faltará. É saber que quando Cristo te apacenta, Ele é de fato o teu pastor. Então nada vai te faltar, nada falta, não falta em nenhum aspecto da nossa vida, porque Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos. O que eu preciso? Ouvir essa voz, enxergar essa porta. Estamos hoje, então, nessa conexão de entrar e sair pela verdadeira porta. Quando falamos do verdadeiro é porque existe um falso, né? Mas nós temos um verdadeiro apacentamento, uma verdadeira porta. Eu vou me relacionar com aquilo que é real. E aqui João 10, 9 diz assim, glória a Deus, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu quero ler a nota de rodapé que diz assim: a pastagem aqui representa Cristo como lugar onde as ovelhas se alimentam. Quando a pastagem não está disponível, por exemplo, no inverno ou à noite, as ovelhas devem ser guardadas no aprisco. Mas uma vez disponível, já não há necessidade de as ovelhas ficarem no aprisco. Ser mantido no aprisco é algo transitório e temporário. Estar na pastagem para desfrutar as suas riquezas é algo definitivo e permanente. Antes de Cristo ter vindo, a lei servia de custódia. E estar sob ela era transitório. Agora que Cristo já veio, todos os escolhidos de Deus devem sair da lei e entrar nele para desfrutá-lo como pastagem. Isso deve ser definitivo e permanente. Visto não terem tal revelação, os chefes do judaísmo consideravam a lei na qual se baseava o judaísmo como algo permanente. Em consequência disso, deixaram de ganhar a Cristo e não puderam partilhar dele como pastagem. Então aqui nós vemos que Cristo, Ele é a porta e Ele também é essa pastagem. Aqui fala que a gente vai entrar e sair. Ou seja, eu não vou ficar no que é transitório, porque eu quero desfrutar do pasto verdejante, da água tranquila, de
tudo que Cristo é, de tudo que Ele tem para me dar. Eu quero tudo do Senhor em mim. E quanto mais o Senhor me conquista, mais Ele me ganha, mais eu também ganho dele. E somos mutuamente, né, aliançados, alicerçados, mesclados. E glória a Deus, porque o Senhor quer que você saia de uma condição natural, de uma condição temporária, para uma realidade definitiva. Isso é o entrar e sair. A tua realidade definitiva é um apacentamento diário de um Deus que é eterno. Todos os dias o Senhor que te cuida. Sabe que nós estivemos na reunião, né, nesse final de semana com os irmãos, e eu senti esse apacentamento tão forte, assim, né, tão rico, desde da forma como o Senhor me levou à reunião, me trouxe também, que foi completamente, um arranjo completamente inédito, mas também que expressava o cuidado de um pai com um filho, de um pastor com uma ovelha, de alguém que me conduz. E ele me conduziu à reunião, me conduziu de volta para casa, e em todo o tempo na reunião eu sentia e percebia o cuidado de Deus, né? Ele me alimentando com a porção dos irmãos, com a comunhão, o estar perto, saber que nós fazemos parte de um corpo, e como isso tem sido cada vez mais vívido, real, quanto essa necessidade de estar no corpo, de ser do corpo, de pertencer ao corpo, quanto isso tem, assim, ganho espaço dentro de mim, né? Isso é maravilhoso. Ocupando esse espaço em nós, no nosso entendimento do quanto é necessário viver como o corpo de Cristo na terra, essa união. E isso hoje para mim está muito claro, me vem aquela aula de hebraico que o bispo falou sobre o Salmo 133, né? Do Ahim, né, dos irmãos, e ele fala dessa comunhão, do quanto isso é vida. E ele trouxe assim um entendimento de que não é só, né, que o Senhor se agrada, né, da comunhão dos irmãos, mas era muito mais, né, esse agradável era muito mais profundo, trouxe um significado tão profundo, né, do que é verdadeira comunhão, de estarmos juntos, dessa mutualidade, e como isso tem realmente sido uma realidade. E isso é apacentador, porque Cristo nos irmãos vai nos apacentando, é maravilhoso. Então nós temos que ouvir a voz, ver a porta, acessar. O Senhor quer te dar esse acesso. Ainda que nós temos mais o texto de Apocalipse para ler também, escrito por João, e vamos de João. Apocalipse 3, 20 fala: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mutualidade. Também aqui no texto de Apocalipse 4:1, depois dessas coisas, né, daqui de todas as cartas das igrejas, eis que olhei e vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu vi como de trombeta falar comigo disse: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E aqui no versículo 2 fala: imediatamente eu me achei em espírito. Irmãos, poderia falar muita coisa, inclusive, desse contexto, porque eu estou lendo um livro chamado Autobiografia de um Homem no Espírito, escrito pelo irmão Whitney Lee. E é muito forte sobre essa localização espiritual, né? E dentro dessa conexão interferente, que é de fato, né, essa comunhão, essa ativação da palavra, da mutualidade que nós vivemos aqui nesse canal, e de tudo que temos recebido quanticamente, tudo isso é tão forte e nos dá uma localização real. Estar no Espírito é realmente estar no Santo dos Santos, é estar nesse lugar onde o Senhor, como sacerdote, nos posicionou. E então aqui, irmãos, eu quero falar sobre esse relacionamento que nós precisamos ter com o Senhor diariamente. Nós não temos um Deus que nós vamos buscar no final de semana, e que daí no outro final de semana tu está indo buscar ele de novo. Não, é um Deus que te buscou para estar na comunhão dos irmãos e está com você todos os dias, onde você deve desfrutá-lo todos os dias. É aquela palavra que nós recebemos, né, um dia, 2, 3 por semana. A palavra, ela é permanente, constante, instante, real. Preciso buscar essa palavra e viver essa palavra, e viver Cristo no meu viver diário. E esse é o apacentamento do Senhor, né? Ao acordar, como já falamos aqui, ele ser a tua primícia, né? Não me toques, eu preciso estar com o meu Senhor. E a última palavra também vai ser uma palavra ao Senhor. Preciso viver essa comunhão. Então, nós entramos por essa porta que é Cristo. Amém? E você sai dessa porta. E para onde você vai quando você sai dessa porta? Para um desfrute real. Porque nós não vamos ficar dentro do aprisco. Ele é a porta do aprisco. Aleluia. E quando eu saio, eu desfruto, em primeiro lugar,
Eu saio do aprisco religioso e manipulador. Tudo que a religião quer te manter no aprisco, para lá dentro declarar suas leis, suas regras e suas doutrinas, para você ficar condicionado, mas ela também vai te alimentar. Para você não precisar ir buscar pastagem, não ir conhecer as águas, né? Não sair para conhecer o pasto. Ela vai te dar ali dentro todas as coisas para te condicionar como um peixe no aquário. Só que você não vive a diversidade do corpo, da alegria, da pastagem que é Cristo e de toda a sua multiforme graça, né? A sua multiforme dispensação. Você não desfruta disso porque você fica condicionado. Mas o Senhor tem uma graça sustentadora para te levantar e para te fazer sair, para encontrar e se alegrar com essa pastagem. Eu me vejo assim. Por muitos anos eu fiquei dentro de um aprisco. Ok, estava guardada. Mas quando eu saí, desfrutei dessa pastagem, eu quero mais do Senhor. Então nós saímos de um aprisco de religiosidade, de um lugar que é confortável para nossa alma, mas que não há desfrute nenhum no nosso espírito. O Senhor quer se manifestar. Ele quer que você saia desse condicionamento, né, da tua liturgia. Sai disso, irmão. Desfruta um Cristo real, vivo, uma realidade santa, sagrada que você pode manifestar, ter comunhão, viver uma verdadeira unidade, né? Sai da tua exclusividade para a realidade da unidade do corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. Nós ficamos muito, muito, muito condicionados, né? Que isso aqui é o certo, isso aqui é o melhor, porque na verdade é confortável. E nós vemos hoje isso muito forte, né? Mas o Senhor te arranca disso. Ele quer viver com você uma comunhão real. Você tem a palavra do pastor, do grande pastor, do Senhor, que é teu Deus. Não é sobre alguém que está dizendo o que você tem que fazer. É sobre o próprio Deus se manifestar a respeito daquilo que você carrega, te direcionar, te conduzir sobre aquela voz de Isaías 30:21. Uma voz que vai te mostrar o caminho. E que voz é essa? É a voz do meu pastor. Ele está dizendo, aleluia, para onde eu tenho que ir. Em segundo lugar, que nós lemos aqui que ele está à porta e bate. Nós saímos então de qualquer situação religiosa desse aprisco para uma verdadeira comunhão. Eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta eu vou entrar, ele vai cear comigo, eu vou cear com ele. Nós vamos nos alimentar. O que o Senhor tá falando? Que alimento é esse? E que lugar é esse que ele está fora, né? Isso é religião. Quer te dar um lugar, te alimentar do jeito dela, mas Cristo não está ali, porque Ele é que é o verdadeiro alimento. Mas onde está o Senhor? Está batendo na porta. E quando ele promove essa comunhão, não existe mais o legalismo da religião judaica, né? Das coisas que devem comer, do que não deve comer, porque tudo está em cima daquilo que é permitido e daquilo que é proibido. Não, porque a mutualidade é realmente Cristo como alimento e nós como oferta viva. Ele se alimenta de nós nos alimentamos de Cristo. Nós temos uma mesa de comunhão, de uma porção rica, uma porção de realidade. E o Senhor quer cear conosco. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, aleluia. É sobre realmente um alimento vivo, sobre uma força viva, sobre uma comunhão viva. E você recebe mais do Senhor e o Senhor ganha mais de você. Então Ele está batendo na porta, que haja esse acesso, que você possa desfrutar desse pastor que quer te ensinar, te alimentar, que quer ter comunhão, né? Essa é a verdadeira comunhão. Eu vi esses dias algumas notícias, né? Do contexto religioso, e tá todo mundo tão preocupado e gastando tanta energia para dizer quem é de Paulo e quem é de Apolo, né? Esse é da placa tal, o outro defendendo a placa, o outro quer os direitos autorais do nome da igreja, o outro quer... Irmãos, saiam disso. Não gasta a tua vida com coisas tão temporárias e pequenas e miseráveis. Isso é a mesquinharia religiosa. Mas vem para a riqueza de Cristo, que não está preocupado com placa, com nome, com prédio grande, prédio pequeno. Olha, nós temos um grande pastor, que ele cuida do seu pequeno rebanho. O Senhor nunca se preocupou com quantidade. Nunca esse foi o foco do Senhor. É sobre realidade, sobre verdade, sobre você. Amém? Sobre uma vida vale mais que o mundo inteiro. Aleluia. Em terceiro lugar, você então tem aqui essa questão de João
ele ouve uma voz como de trombeta que fala, sobe aqui. E ele então imediatamente se achou em espírito. Aonde ele estava que ele tinha que subir? Ele estava na ilha de Patmos, ele estava exilado. E o Senhor fala, sobe para cá. Deixa eu te colocar num caminho elevado, onde você tem a possibilidade, todas as possibilidades para colapsar no espírito. Sai de um fato natural, que é de fato essa condição de estar exilado, de ser o último a estar vivo, de estar sozinho, de estar ilhado, né, literalmente, de estar sozinho, de estar numa clausura, num abandono. Sai disso e vem pra cá que eu vou te mostrar o que vai acontecer, eu vou te dar experiências. Quando alguém diz que é o teu fim, eu tenho pra você um novo começo. Então o Senhor fala, vem pra cá, sobe aqui. Ele estava abrindo uma porta. Meu Deus, havia uma porta para ele acessar. Cristo é essa porta, que não importa as condições naturais que nós estamos vivendo, o Senhor me arrebata dessa condição natural, para que eu esteja vivendo a realidade espiritual, que é muito mais real do que o natural, do que aquilo que nós enxergamos, do que aquilo que está evidente, do aquilo que é óbvio. É muito além disso. Então o Senhor quer te conduzir no Espírito. Aleluia. Te colocar para que você se encontre nesse Espírito, que é o Santo dos Santos, que é o lugar que você deve estar. Essa é a porta que o Senhor abriu. Ele abriu um novo e um vivo caminho. Que caminho era esse? Para o Santo dos Santos, aonde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. O Senhor está te dando um caminho que você pode estar, viver e se mover dentro dele. Isso é o nosso espírito, um caminho aberto, um véu rasgado. Aleluia! E nós podemos acessar, viver e desfrutar. Então você sai de uma condição natural para viver a condição real. Eu não quero nem dizer natural e espiritual, mas real, muito mais real. Muito mais real para aquilo que você crê. E sabe que a Madame Guyon, quando ela foi presa, né, pela própria Igreja Católica, onde ela serviu por muitos anos. E ela ficou presa há algum tempo, e nessa clausura que ela ficou, ela conta na autobiografia, está bem no final do livro, de que ela cita assim que ela poderia viver os últimos anos da vida, os últimos dias da vida dela naquele lugar, porque a parede daquela prisão, as pedras daquela parede, para ela eram como pedras preciosas, aonde ela podia apreciar o brilho daquelas pedras. Irmãos, nós sabemos que naturalmente não era isso, né? Imagina se uma pedra de uma prisão brilha, se é preciosa, se é bonita, se tem cor, não tem. E muitos até atribuíam que ela estava já enlouquecendo, né? Por causa disso. E eu creio que o Senhor nos arrebata para enxergarmos coisas no nosso espírito, porque enquanto o homem prende, quer calar a voz de alguém que carrega o espírito, né? E uma palavra profética, todo esse aspecto negativo, naturalmente falando, é positivo espiritualmente, né? Aquilo que nós vivemos como perda nesse mundo é um ganho espiritual. E o que ela estava enxergando era a realidade do que ela acreditava. Não é a loucura, é loucura para os homens, mas é sabedoria para quem crê. Então, na verdade, ela estava enxergando mesmo um caminho doce que o Senhor estava fazendo ela andar. E assim que nós precisamos desfrutar do Senhor, das coisas e circunstâncias nossas naturais, nós precisamos desfrutar do caminho espiritual escondido nas circunstâncias naturais, porque é uma porta que eu tenho que enxergar. Eu preciso enxergar essa porta para poder sair desse aprisco, para poder sair do condicionamento das coisas que são naturais e até confortáveis, porque todo mundo fala assim, porque é o discurso de todo mundo, porque todo mundo pensa assim, né? E porque você vai ir contra muitas pessoas, né? Se você pensar diferente. Mas sabe que na Bíblia, quando fala, um pouquinho antes aqui, em Apocalipse, um pouquinho antes dessa experiência de Apocalipse 4, né? Quando fala da igreja de Pérgamo, o Senhor fala ali com eles e fala de Antipas, né? Que Antipas foi alguém completamente diferente naquela época, quando a igreja estava aliançada com o Estado e havia uma comunhão suja, uma segurança falsa, uma aliança falsa. Mas havia Antipas, e o significado da palavra Antipas é que anti é contrário. Antipas, contrário a todos.
Então havia alguém ali contrário a todos, contrário ao que era confortável, a essa falsa paz, a esse condicionamento que o Estado queria trazer para justamente manipular a religião. Enfim, um jogo sujo que sempre envolve religião, poder, mamon, ego, eros, né? E toda essa sujeira. Mas Antipas, alguém preservado, contrário a todos. Então, nós estamos vivendo esse tempo. Você precisa ser contrário a todos e aquilo que você faz não é sobre bater boca com todo mundo, né? Quebrar o pau porque eu sou diferente. Não. Mas é que o espírito que nós carregamos, ele já é contrário ao espírito que está nesse mundo. O reino que nós manifestamos é contrário ao reino desse mundo. Então, fatalmente vai haver conflito até de boca fechada. Até se você ficar quieto, não é verdade? Mas o Senhor está te chamando para você sair das coisas que são confortáveis para um confronto real do teu espírito, para você desfrutar o Senhor em todas as situações, para você desfrutar dessa pastagem maravilhosa, dessa pastagem multiforme, né? E o Senhor vai te alimentar de todas as formas e Ele é o teu pastor. Não vai te faltar nada. O Senhor, Ele é amplamente supridor. E tudo que Ele quer é cuidar de você, é te amparar, te suprir, ser livre para você. Na tua restrição, o Senhor quer te dar largueza. Na tua pobreza, o Senhor quer te enriquecer. O Senhor paradoxalmente age na nossa vida para que você entenda que não quer daquilo que você produz, mas do que Ele é em nós, em nome de Jesus. Eu quero finalizar essa palavra com um texto que fala de 2 Tessalonicenses 3,16, que eu li essa semana e ele brilhou aos meus olhos, que fala que o próprio Senhor da paz, que Ele te dê paz de todas as formas, de todas as maneiras. Eu achei isso incrível. Como Ele vai fazer, não sei, mas Ele vai te dar paz de todas as maneiras, porque Ele é pastor. Ele vai te apacentar, vai te dar paz, vai te cuidar, vai te mostrar de todas as maneiras que é Ele que está no controle de tudo. É assim que nós vivemos, é assim que nós nos movemos e é assim que nós devemos existir. Amém? No Senhor, em Cristo, no Deus triuno. Deus te abençoe muito, que você possa entregar a tua oferta, sabendo que justamente na restrição existe largueza. Que o Senhor não te coloca numa situação de pobreza, de restrição, para que isso seja o teu fim. Isso é uma circunstância para que seja um meio da manifestação dele na tua vida, para que o nome dele seja glorificado em nós. Então, se você deseja entregar a tua oferta, nós temos aqui a nossa chave Pix, que é igrejavinhedo@gmail.com. Tá aí nessa chave Pix, tá em tudo quanto é lugar, tá muito fácil de você acessar e de você entregar. Inclusive, isso é uma porta para você acessar. É uma porta mesmo, onde você sai do condicionamento, do medo de não ter, e onde você fica restrito nas situações. Você precisa confiar no Senhor em nome de Jesus. Já passou o tempo aqui, mas que possamos desfrutar eternamente a cada dia daquilo que o Senhor tem para nós. Deus te abençoe. Shalom. Aleluia, Senhor Jesus. Abençoa-nos nessa terça-feira, Senhor Deus, com verdadeiras conexões, Senhor Deus. Pois Jesus é a porta, é aquele que bate a porta, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, Senhor Deus. Porque a voz de Jesus é inconfundível, Senhor Deus. As ovelhas reconhecem a sua voz e nós queremos ouvir a voz desse bom pastor, Senhor Deus. Desse pastor que apacenta as ovelhas, Senhor Deus. Apacenta e nos coloca no aprisco, no verdadeiro aprisco, Senhor Deus. Abençoa-nos nessa terça-feira com verdadeiras conexões, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus, porque Satanás quis ser semelhante a Deus. Porém, ao querer ser semelhante a Deus, houve a queda. Ele caiu e levou 1/3 dos céus. Mas 2/3, um anjo que era um dos menores dos anjos, foi colocado para cuidar de 2/3 dos céus. Por isso, abençoa-nos, Senhor Deus. Abençoa-nos com a tua vida, abençoa-nos com verdadeiras conexões, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus, com a verdadeira porta, que essa porta é estreita, Senhor Deus. Essa porta é estreita. E aquele que encontra o verdadeiro pastor e recebe a sua palavra, ela não volta vazia, Senhor Deus. É uma palavra cheia de vida, vida, perseverança, Senhor Deus. Benignidade, bondade. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia, porque bom e agradável é estar na presença do Senhor, Senhor Deus. Estar na presença do Senhor.
Bom e agradável é ouvir a voz do Senhor, é poder estar em comunhão com o Senhor, Senhor Deus, em comunhão com a Tua palavra, Senhor Deus, em comunhão com aquilo que Tu és, Senhor Deus, em nossas vidas, em comunhão com os Teus preceitos, Senhor Deus, em comunhão com o Teu conhecimento, Senhor Deus, ajustando as nossas veredas, aprumando as nossas veredas, Senhor Deus, endireitando, Senhor Deus, tudo aquilo que nós fazemos, Senhor Deus, porque é a Tua mão, não é a mão de fulano, nem de cicrano, nem de beltrano, é a Tua mão, Senhor Deus, é a Tua mão, Senhor Deus, que nos conduz, é a mão do Senhor, Senhor Deus, é a mão do Senhor que estás nos céus, que ajusta as nossas veredas, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, aleluia, por verdadeiras conexões, Senhor Deus, pois nós profetizamos nessa oração, Senhor Deus, que não haverá interferência nenhuma em nada que é nosso, em nenhum dos nossos pertences, Senhor Deus, em todos que estiverem ouvindo essa oração nesse instante, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, por tudo aquilo que Tu és, Senhor Deus, por tudo aquilo que Tu é em nossas vidas, Senhor Deus, porque Tu é o bom pastor, né, Senhor Deus? Senhor Deus, Tu és o bom pastor, e quem encontra a Tua palavra e os Teus preceitos, encontra a vida, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Abençoa-nos com as verdadeiras conexões, com as conexões celestiais, Senhor Deus. Essas conexões que vêm dos mais altos céus, Senhor Deus. Essas conexões alinhadas, aprumadas, Senhor Deus. Que nós possamos realmente, que nós consigamos realmente seguir todas as alíneas das Tuas palavras, Senhor Deus. Letra por letra, palavra por palavra, Senhor Deus. Até que tenhamos discernimento daquilo que Tu diz, Senhor Deus. Porque quem poderá conhecer os pensamentos de Deus? Ó Senhor Jesus, porque muitos pensam que conhecem o que Deus pensa. Mas quem poderá conhecer os pensamentos de Deus? Bom e agradável, aliás, os céus é dos humildes, Senhor Deus. Abençoa os humildes, Senhor Deus. Abençoa os humildes de coração, Senhor Deus. Abençoa os humildes de coração. Ajusta as nossas veredas, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, os humildes de coração, pois o céu pertence a eles, Senhor Deus, a esses humildes de coração. Senhor Deus, abençoa-nos com verdadeiras conexões, Senhor Deus. Conexões interessadas em trazer resultados, Senhor Deus. Resultados nas regiões celestiais. Resultados verdadeiros, Senhor Deus, nas regiões celestiais. Senhor Jesus, abençoa-nos com a Tua vida, Senhor Deus. Que tenhamos um corpo aprumado, ajustado em todas as juntas e medulas, Senhor Deus. Nosso corpo, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus. Aliás, obrigado, Senhor Deus. Obrigado por este corpo ao qual pertencemos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que Tu és, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor Deus. Que todas as nossas obras sejam bem aprumadas, bem ajustadas, Senhor Deus. Que todos os nossos projetos sejam realizados de acordo com os Teus preceitos, Senhor Deus, de acordo com o Teu conhecimento, Senhor Deus, Teu conhecimento que vem dos mais altos céus, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia por tudo aquilo que Tu és, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor Deus, com verdadeiras conexões, Senhor Deus. Eliminando, Senhor Deus, qualquer conexão negativa, qualquer interferência, eliminando qualquer, Senhor Deus, interferência. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus. Abençoa-nos com a Tua vida, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus. Porque, como dizia Paulo, às vezes quando quero fazer, não consigo fazer. E quando consigo fazer, não faço o que quero fazer, Senhor Deus. Então que nós tenhamos a mente alinhada e aprumada no que é os conceitos do nosso Senhor. Pois assim, Senhor Deus, assim conseguimos seguir, Senhor Deus, as veredas, seguir as nossas veredas iluminadas, ajustadas, aprumadas, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, abençoa-nos, Senhor Deus, com a Tua vida, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus.
com a tua vida, Senhor Deus. Derrama a tua unção sobre nós, a tua unção, Senhor Deus. Ajusta as nossas veredas, Senhor Deus. Ajusta os nossos caminhos e abençoa-nos com a tua unção, em nome de Jesus, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia por tudo aquilo que tu é, pois bom e agradável é estar na presença dos irmãos. Em nome de Jesus, abençoa-nos. Amém, amém, amém. Salmos 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. Oh, 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 oh. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego. Porque o Senhor tem sido generoso. Oh, oh. Tem sido generoso. Oh, 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 oh. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos. E eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Oh, 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 oh. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Oh, 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 oh. Paparada. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Oh, 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 oh. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Aleluia! Entrai por suas portas com ação de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. E entrai por suas portas com ação de graças e com seus átrios com hino de louvor.
Dê-lhe graças e bendize-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. A sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! E celebrai com júbilo ao Senhor. Todas as terras servi ao Senhor com alegria. Todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Só Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. 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 Celebrai com júbilo ao Senhor. Aleluia. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavra, se deles não se ouve nenhum som. Não, entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e suas palavras até o fim do mundo. Até os confins do mundo. Aleluia, Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, permanece para sempre. Verdadeiros são seus juízos, igualmente justos, igualmente justos. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Sim, são mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Salmo 122.
Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. ¡Aleluya! Pa, 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 pa.